Independente da linguagem de programação que você está estudando ou que você está usando, ou do nível de programação que você tem na sua vida, uma hora você vai ter que procurar tirar uma dúvida. É para isso que serve as buscas. E é isso que a gente vai falar hoje nesse papo de programador mais prático. Vamos lá? Mas calma, antes de começar isso tudo, mais uma vez eu tenho que lhe lembrar do nosso canal no Telegram. Lá, além de avisar sobre os vídeos novos que vão sair e você vai saber na hora, a gente também pode bater um papo massa sobre os assuntos que a gente aborda aqui na .code. E aí a gente pode se comunicar, ter um papo bem mais legal, bem mais fluido do que a gente teria aqui no YouTube. Então clica aí, o link tá na descrição e no comentário fixado. E é claro, assista esse vídeo até o final. E no final eu vou te dar 3 dicas matadoras para você nunca mais perder tempo buscando por uma solução no Stack Overflow ou no Google, tá? Fica aí. Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e no vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Como pesquisar bem. A gente que é programador, a gente sabe que a gente tem que pesquisar muita coisa, a gente tem que estar sempre se aprendendo, se renovando, porque se a gente for tentar resolver todos os problemas do zero, a gente perde muito em produtividade. Então, se alguém já resolveu esse problema e se essa solução já foi amplamente testada, a gente precisa usar essa solução para ter produtividade. Quem não programa pode achar que programar é uma coisa fluida, uma coisa linear que nem um rio. Ele sempre vai fluir e a coisa vai sempre andar. E a gente sabe que isso não está correto, né? Às vezes, programar um dia de programação é quase como um trabalho artístico. É claro que não envolve todo o grau de criatividade, mas tem muita criatividade. E isso que eu quero dizer do artístico é que às vezes vão ter dias que você vai estar inspiradaço. E tudo vai fluir tranquilamente. Parece que não vai ter problema. Todos os problemas que chegam, você consegue resolver. A solução vem na hora, você faz da melhor forma possível. Já vão ter outros dias que você vai estar completamente sem inspiração e você vai tentar bater a cabeça naquele problema que é simples, que é besta. E você não vai conseguir, vai perder um dia todo de trabalho num problema que era besta. Você poupa esses dias ruins se você souber pesquisar direitinho. Para ganhar produtividade, pessoal, uma das melhores coisas que você pode fazer é fazer parte da comunidade, como eu já falei. O Stack Overflow, por exemplo, e vários outros fóruns na internet estão aí há quase 20 anos acumulando problemas de outros programadores. Então, muito provavelmente o problema que você está tendo agora, alguém já teve. E alguém já perguntou sobre ele e ele já foi resolvido. Então por que não ir direto lá beber da fonte de alguém que já resolveu seu problema para você se preocupar com o que realmente é novo? Galera, tá gostando do papo? Então se inscreve aí para não perder os vídeos novos toda segunda, quinta e sábado. Esses papos são os que a gente traz para te fazer sempre se tornar um programador e uma pessoa da área de computação melhor. Então não deixa de se inscrever não, a gente tá crescendo. Agora a meta é os 1000 inscritos. Vamos lá, se inscreve aí, vai. Cara, imagina a situação, você tá lá no seu dia de trabalho, as coisas estão indo até bem. E aí você empaca num problema, num desafio. Você tá ali tentando, você ainda não foi pesquisar, você tá ali tentando 1 hora, 2 horas e a coisa simplesmente não sai. Vamos analisar isso direitinho. Esse desafio, esse problema, ele pode ser categorizado em 4 tipos. Ele pode ser um recurso da linguagem, do framework, do SDK, da IDE, que você ainda não conhece ou que você não está sabendo usar. Ele pode ser um erro explícito, algo que simplesmente aparece claramente ali o erro. Ele pode ser um erro em cascata, que aí sim é aquela thread enorme de erro com vários erros em cascata. E por último, ele pode ser um problema que não gera um erro, mas a coisa simplesmente não se comporta como você imaginava. Essa lista que eu acabei de falar, ela tá do mais simples de se resolver até o que normalmente é mais complexo de se resolver. Começando pelo primeiro. Quando o que você está tentando resolver é algo que já está previsto na linguagem, isso se torna bem mais fácil.
Porque às vezes mesmo você tá na sua segunda, terceira linguagem e você sabe que as linguagens fazem aquilo. Você só não sabe fazer nessa linguagem. Essa é a forma mais fácil de pesquisar, a coisa mais tranquila de se fazer. Um exemplo real que eu tive recentemente foi, eu queria ordenar uma lista em Flutter. Tinha uma lista, eu queria reordenar ela de uma forma tranquila. Eu pensei, não é possível que eu vou ter que programar isso na mão. Deve ter alguma coisa em Flutter, já que Flutter é uma mãe. Deve ter alguma coisa em Flutter que me ajude com isso. Aí então fui lá no Google, posso, em vez do Stack Overflow, vou primeiro no Google aqui. Eu fui lá e digitei, digamos assim, digamos que eu tenha digitado como reordenar lista no Flutter. Essa não é o melhor tipo de pesquisa, a gente vai falar sobre isso, mas pode ver que ela não apareceu exatamente o que eu queria aqui. Então já, ó, aqui já aparece, ó. Eu descubro que existe um widget de Flutter chamado Reordable List View. Então, se eu jogar aqui já Reordable, ele já me manda para o que eu queria chegar, a documentação. Normalmente esses problemas que são alguma coisa da linguagem que você não sabia que existia ou que você não sabia usar ainda, você já resolve com documentação. É aqui que você vai clicar na documentação e você vai ler. Aqui a documentação de Flutter é uma mãe também, eles botam até vídeos explicando. E aí você lê, você para aqui e lê isso aqui. Vai ter exemplozinho, você vê como funciona e finalmente você usa para você fazer o que queria sem ter que ter programado isso na mão. Esse é o caminho mais simples. O segundo caso é quando dá um erro explícito. Deixa eu fazer um erro explícito aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o Python. Vou fazer algo como A igual a Ricard. Eu sei que Ricard tem 7 letras, então eu vou fazer A, vou tentar entrar A na posição 10. Ó, vê, isso daqui é um erro explícito. Ele deixou bem claro, index error, string index out of range. Não precisa de mais nada. Às vezes um erro explícito vai ser até mais fácil do que o primeiro. Porque linguagens boas, assim, linguagens de alto nível e bem pensadas, até as mais recentes, elas têm esse carinho de lhe dizer o que aconteceu e muitas vezes até como resolver. Aqui ele não está dizendo como resolver, mas para mim já está bem claro, né? Você só precisa ler. Houve um erro no índice. O índice é isso aqui. String index out of range. Fora do range. Minha string tinha tamanho 7 e eu tentei acessar 10. Isso daqui também é o famoso do Java, se eu não me engano, null point exception, que é quando você tenta acessar um espaço no array que não tem, que ele é menor do que isso. Então, esse é um erro direto, um erro explícito, ele não gera cascata. Como é que você faz para pesquisar isso? É claro, às vezes só ler aqui, às vezes não vai adiantar. Só ler. Então você vai copiar essa linha aqui, ó. Copia ela, copia a linha do erro, normalmente vai ser um erro de uma linha só. Você mais uma vez volta no nosso amigo Google, não precisa ir direto no Stack Overflow, mas muitas vezes ele já vai levar. Você joga aqui, ó, já aparece ali, Python. É sempre bom essa dica, viu? Você bota o erro explícito e bota a linguagem, porque pode ter o mesmo erro explícito para diferentes linguagens. Python. Você entra aqui, ó, Stack Overflow. E cara, o erro explícito normalmente é uma coisa que é fácil de ver e que é tranquila, mas mesmo assim vai ter alguém para ajudar e alguém vai dizer que como resolver. Você analisa aqui o problema, você dá uma olhada aqui, e aqui já falando de Stack Overflow, o Stack Overflow normalmente vai ter a dúvida, leia a dúvida, é interessante para você ver se a dúvida é a mesma que você está tendo. E vão ter as melhores respostas. Pode ver que tudo isso aqui são respostas. E existem respostas e respostas. Mas quanto mais pra cima ela tiver, é porque ela mais teve votos, ó. Alguém votou como isso é útil. Então ela fica mais pra cima. Então resolve mais o problema. Então você vai descendo aqui conforme você vai descendo. Mas nunca desista de descer. Às vezes alguém que não tomou tantos votos resolve o seu problema. Porque os problemas às vezes podem mudar, não serem tão específicos, tá? Beleza, agora o terceiro tipo. O terceiro tipo é o problema, o erro em cascata. Esse, pessoal, é o clássico erro que espanta os programadores. Porque ao invés de aparecer um erro bonitinho como esse aqui,
ele aparece 1 milhão de erros. Deixa eu ver se eu até consigo usar aqui. Stack error. Imagens. Pronto, vai ser alguma coisa tipo isso. Ou maior do que isso. Uma coisa tipo isso aqui, ó. Que é um stack de erros. Java adora isso. A Java chega a se teme quando eu falo aqui. Mas é um stack de erro. Vários erros em sequência. E isso pode ser muito maior do que isso que tá aparecendo aqui. Pode ter 100 linhas de erro. E, cara, esse normalmente é o que desespera os programadores. Que ele vê um monte de erro, um monte de coisa em vermelho, ele pesquisa algumas ali do meio e não entende nada, não serve de nada. E se desespera e não sabe o que fazer. Calma, dá pra resolver isso. Minha dica é claro, você tem que ler a stack com alguma calma, tentar entender direitinho. Mas a minha dica vai ser, olhe o que tá no começo. Pegando esse exemplo aqui, né? Deixa eu abrir ele em uma nova imagem. Oh, não era isso que eu queria. Você vai pegar, ó, o que tá no começo e o que tá no final. Normalmente, essas vão ser as coisas que vai mais ajudar. O que tiver no começo e o que tiver no final. Essas coisas você pode lidar como se fosse um erro explícito. Você pode jogar essa parte aqui no Google, ou você pode jogar essa parte aqui. Por quê? Porque normalmente o que está no começo é o que causou o problema. A primeira linha, a primeira coisa que causou o problema. O que vai estar no final normalmente vai ser a consequência final desse problema. Uma dessas duas coisas vai lhe ajudar. Então você pega ela e joga no Stack Overflow, joga no Google. E aí provavelmente você vai conseguir. Vai ser um pouquinho mais difícil, você vai ter que dar uma lida maior. Às vezes você vai ter que adaptar uma solução de alguém para o seu caso, mas vai resolver. Uma gata andando aqui. E quarto, e não menos importante, é quando a coisa simplesmente não se comporta do jeito que você quer, mas não tá aparecendo nenhum erro na tela. E aí? O que é que você faz? O que é que você vai pesquisar? Nesses casos normalmente é um pouquinho mais complicado. Você vai ter que pegar um problema que é abstrato e saber descrever ele pro Stack Overflow ou pro Google. E no caso o Google muitas vezes leva pro Stack Overflow. Mas eu vou dar uma dica aqui para te ajudar. Você pode tentar dois tipos de abordagem. A primeira é você descrever o que você queria que tivesse acontecendo, mas não tá. E a segunda é você descrever o que tá acontecendo, mas você não queria que acontecesse. Por que você faz a primeira primeiro? Porque às vezes esse problema de dificuldade 4, digamos assim, na verdade é um problema daquela primeira dificuldade que eu falei, que é algo que a linguagem, o IDE, o SDK, o recurso que você está usando já faz, mas você não sabe ainda. Então, você pode estar tentando quebrar a cabeça reinventando a roda aí, mas na verdade a linguagem já fazia isso para você. Então você descreve o que você quer e que não está conseguindo. Um exemplo poderia ser como quebrar linha automaticamente em Flutter. Se isso não funcionar, aí sim você chega na situação mais delicada, que é descrever o que está acontecendo e você não queria que acontecesse. Um exemplo poderia ser: texto está sendo cortado numa linha do Flutter. Talvez apareça o resultado que você quer, mas é bem provável que vai aparecer situações laterais, digamos assim, paralelas. Situações que alguém passou por uma coisa parecida e você vai tentar adaptar para resolver o seu problema. Esses problemas abstratos normalmente são os mais complicadinhos. Show de bola? Agora, depois de entender tudo isso, eu vou te dar aquelas 3 dicas que eu tinha prometido que vai te poupar muito tempo na hora de pesquisar um erro de programação. A primeira dica é a mais óbvia de todas. Busque em inglês. Sempre. Sempre busque primeiro em inglês. Cara, se você tá na área de computação, se você tá na área de programação, você tem que, no mínimo, saber ler inglês. Não tem jeito. Você não tem como fugir disso. No mínimo, saber ler. Pode não saber falar, mas era bom. Pode não saber ouvir, mas era bom. Mas ler, você precisa saber ler, cara. Não tem como fugir disso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é buscar o erro em inglês. Vê como fica melhor se eu buscasse aquele mesmo erro do Flutter, assim, reorder list Flutter. List view, né? Que eu sei que é uma view. Ele já mostra de cara o meu maravilhoso widget que eu tava procurando, enquanto daquela vez eu tive que dar uma rolada para baixo. Sabe por que disso?
Porque a maioria das coisas são produzidas primeiro em inglês. Tem muito mais gente do mundo todo se comunicando para tirar dúvidas em inglês. Então, há uma chance muito maior de que você ache uma coisa procurando em inglês, mas não ache em português, do que você procurando em português ache e não ache procurando em inglês. Isso é muito mais raro. Foram raríssimas situações na minha vida onde eu procurei em inglês primeiro, não achei, procurei em português e aí achei o que eu precisava. Isso é muito raro. É muito mais comum você achar procurando em inglês. Então não tem erro. Procure em inglês primeiro. Segundo, evite buzzword. O que é isso? É basicamente você não precisa colocar tudo que você quer na sentença que você vai buscar no Google. Você pode usar só palavras-chave. Não entendi, Ricardo, então deixa eu dar um exemplo. Eu posso botar aqui, ó. How to reorder a list in a view in Flutter. E, incrivelmente, você pesquisando em inglês e ainda mais o Google lendo meu algoritmo, já funcionou. Mas às vezes, essas palavrinhas aqui, ó. How to, in, off. E você poderia botar para português também, como, de, aonde, não sei o que. Todas essas coisas podem atrapalhar o mecanismo de busca. Aqui no Stack Overflow também pode atrapalhar. Então seria muito melhor se você botasse aquilo que a gente botou antes, né? Que é Reorder, List View, Flutter. Pronto. 4 palavras-chave matadoras. Reorder, List View, Flutter. Acabou-se, ele já apresenta. Como Flutter é maravilhoso, até pesquisando daquela outra forma também aparecia. E outra dica muito boa, isso principalmente quando você está lidando com aqueles ou stacks ou com os erros, os problemas abstratos, ou seja, as coisas mais difíceis de lidar, é colocar o termo solved na busca. Então você vai fazer alguma coisa assim, solved. É claro que esse daqui não é o exemplo ideal, mas você bota esse termo aqui, ó, solved. Por quê? Eu vou explicar muito bem por que disso, presta atenção. Nesses fóruns, como o Stack Overflow, por exemplo, há uma cultura de quando o problema está resolvido, a thread é fechada com a tag solved, que é resolvido. Foi resolvido isso aqui. Tô fechando essa thread porque isso foi resolvido. E mesmo em algumas situações onde o fórum ainda não fechou ou que ele nem tem essa cultura de fechar, muitas vezes a pessoa volta para responder de uma forma amigável, dizendo, agradecendo que funcionou, e ela vai falar, isso daqui resolveu o meu problema. E para ela falar isso em inglês, ela vai usar esse termo, solved. Então você use esse termo, cara. Você botando isso daí, principalmente nesses erros mais cabeludos, mais complexos, isso vai te levar para um link onde alguém já resolveu isso. E se essa pessoa já resolveu isso, a chance de resolver para você é muito maior. Pomer, agora tu tem que deixar esse like, não é possível, deixa aí esse like porque essas 3 dicas foram excelentes. Queria eu ter tido essas 3 dicas quando eu comecei a programar. Então vai lá, dessa vez eu nem vou pedir porque vai chegar em outras pessoas e tal, porque é muito bom que você dá o like, chegue em outras pessoas aprendem, mas dessa vez eu vou pedir para você ajudar a Dotcode mesmo, porque essa dica foi muito boa. Então clica aí no like, vai? E é isso, pessoal, recado dado, galera. Não se esqueçam de se inscrever para não perder os vídeos novos toda segunda, quinta e sábado. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou amigo que tá começando na programação ou que nem tá começando na programação, mas que vai achar muito interessante entender como essa pesquisa pode ser melhorada. E tá aparecendo na tela 2 cards para que você nunca pare de aprender. Daquele lado de lá, ó, você vai para a playlist do Papo de Programador. E aqui em cima de mim, você vê nosso vídeo mais recente. Clica lá. Valeu!